Olá, boa noite a todos, boa noite pessoal, boa noite Lívia, boa noite Max. Boa noite, Lari, boa noite, Max. Max, noite seu microfone acho que está fechado. Acho que já. Acho que você consegue abrir ele ali em cima, Max. Temos 9 pessoas aqui já online com a gente. Agora sim, Max. Sim. Tá perfeito. Boa noite, meninas. Boa noite. Bom, o número de pessoas está aumentando. Gente, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar aqui sobre iluminação residencial. A Lívia preparou um conteúdo muito interessante, que ela fala muito sobre iluminação de residências e traz o conceito de universos particulares, de como deixar tudo ali, o seu cantinho com a sua cara. Vai estar muito, muito, muito interessante. Enquanto todo mundo vai chegando, eu vou aproveitar aqui para fazer as devidas introduções. Deixa eu compartilhar aqui. Então, gente, estou vendo que as pessoas estão entrando, muito bem, sejam muito bem-vindos. Vou começar aqui falando um pouquinho da LEDvence, né, enquanto está todo mundo entrando. Bom, então a LEDvence, a gente fala que é uma startup com 6 anos de vida, só que com mais de 100 anos de história, né, isso porque a gente se origina da Osram. Então, a Osram teve lá o Carvault, que deu origem à LEDvence, e nós temos 6 anos aqui de mercado, mas com toda essa bagagem aqui que veio de Osram, aí no segmento de iluminação, certo? Nossa presença é global e a gente está em mais de 140 países, então aqui no mapa todo mundo consegue ver a nossa presença aqui com as entidades legais, né, com os escritórios mesmo, nesse laranja mais forte. No laranja um pouquinho mais fraco são as entidades que a gente atende com vendas, né, então a gente exporta de outros países para atender esses países pintadinhos com esse laranjinha quase salmão aqui. Nos cinzas a gente não está presente e nesses pulsos que a gente tem no mapa aqui são os nossos centros globais de pesquisa e desenvolvimento. Então, eles estão hoje em Boston, em Munique e em Shenzhen. Muito bem, todo o nosso portfólio, a gente consegue agregar aí uma infinita gama de soluções de iluminação para todas as frentes, para todas as aplicações. Então, desde iluminação residencial, que é o que a gente vai tratar aqui hoje nesse webinar, até iluminação corporativa, de escritórios, de lojas, de hotelaria, iluminação para saúde, iluminação industrial, estádios e arenas, projetos especiais, e até uma iluminação ali super voltada para bem-estar, para o ciclo circadiano, internet das coisas. A Lívia vai falar um pouquinho sobre isso e o Max também vai complementar no final. Bom, como é que vocês encontram a LEDvence? Deixa eu diminuir a gente aqui ou trocar de lugar. Como é que vocês encontram a LEDvence? Os nossos canais de comunicação. Estamos nas mídias sociais, então LinkedIn/LEDvence, Instagram @LEDvenceBR, Facebook LEDvence Brasil, então todos os nossos eventos são compartilhados nessas plataformas, lá vocês conseguem entrar em contato com a gente, ver os próximos eventos, ver o nosso catálogo de produtos. Também estamos no Telegram e no WhatsApp, então é só vocês escanearem aqui esse QR Code que já direciona vocês direto para esses nossos canais. E também estamos no YouTube, que é uma página global. Lá dentro vocês precisam procurar a nossa playlist Brasil para ter acesso a todo o nosso conteúdo de como instalar, conteúdo sobre os produtos, vídeos institucionais. Esse webinar, inclusive, vai estar disponível amanhã já no YouTube, assim como todos os outros que nós já fizemos, eles estão lá, todo esse conteúdo gratuito disponível para vocês. E também temos o nosso Google Drive, que é a nossa plataforma na nuvem, que os mais interessados nas curvas IES de produto, por exemplo, nas fichas técnicas, vocês conseguem ter acesso a todo esse conteúdo digital. Hoje esse webinar vai ser feito aqui pelo Webinar Jam, né? Então, quem acompanha a gente há algum tempo já conhece essa plataforma. Vocês têm um chat aqui na direita, que vocês conseguem mandar perguntas para a Lívia, conseguem conversar com o Max durante a apresentação. Então, se surgir alguma dúvida, se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre o que a Lívia estiver falando, deixem esse momento interativo. Então, podem mandar as dúvidas de vocês aqui, os comentários aqui no chat. A gente vai ler. Ou durante a apresentação da Lívia, se eu sentir que eu posso interromper ela, ou ao final. Então, assim que terminar a apresentação, a gente vai passar todas as dúvidas que vocês tiverem aqui, tá? Então, não tenham vergonha, mas se vocês tiverem, dá para mandar só privado, né? Que só eu consigo ler. E aí, não vou deixar como uma pergunta anônima, mas vocês têm essas possibilidades aqui, tá? O nosso webinar também é interativo de uma segunda forma. A gente vai soltar, ao longo do conteúdo aqui, algumas perguntinhas para vocês. Então, logo no começo aqui, a Lívia já vai soltar uma perguntinha que não tem resposta certa, nem resposta errada, mas vai subir uma janelinha aqui para vocês, que é uma questão, e vocês podem selecionar a alternativa para quem quiser participar, tá? Só para ela sentir o perfil do público e tudo mais, e para deixar mais interessante para quem está assistindo.
Bom, e finalmente a devida apresentação da nossa convidada de hoje, Lívia Berriel. Então, a Lívia é arquiteta urbanista, ela é formada pela FAU, da Unicamp, ela fez estágio na Alemanha e lá mesmo ela cursou seu mestrado em Architectural Lighting Design na cidade de Wismar. No último ano do mestrado, ela já começou a trabalhar no escritório que antes era o Franco Fortes Lighting Designer em São Paulo, né? E que hoje, já em 2019, ela já voltou para o mesmo escritório, em 2020 ela passou a fazer parte da sociedade e hoje o escritório é o Franco Berriel do Lighting Design. Então, muito legal ver toda essa trajetória aí da Lívia. E é claro que nesse meio do caminho ali, né, ela trabalhou em outros grandes escritórios, como a Tivon Ha, trabalhou com desenvolvimento de produtos, né, em multinacionais, como a Philips, como a GE. Então, tá aí com a iluminação muito na veia há muito tempo, né, Lívia? Seja muito Já há bastante tempo. Muito obrigada, viu, Lari? Obrigada pela apresentação. Você já me apresentou muito bem. Obrigada, Ledvance, por preparar esse momento. Prazer para mim estar aqui. Um prazer falar um pouco sobre os nossos projetos. Obrigada pela presença de todo mundo. Boa noite para todos. O nosso escritório, o Franco Berriel, é um escritório que faz iluminação residencial também, e assim como a Ledvance, outras áreas, outras tipologias, como educativos, urbanos, lojas, esportivos, enfim, variado. Mas o residencial, ele representa realmente uma grande parte dos nossos projetos, e eu acho que vem crescendo muito nos últimos anos, principalmente pós-pandemia. Eu acho que todo mundo começou a perceber essa importância da iluminação e a importância do bem-estar na sua própria residência, e a sua própria residência está preparada para você trabalhar, ou para você descansar, para você relaxar, ou para você receber amigos, ou seja, a sua casa, ela tem que proporcionar tudo isso. Então, a gente mudou um pouco a nossa relação com o nosso ambiente, né, o nosso lar. Então, a gente adaptou seu quarto, sua sala de jantar, ou até mudou de casa. Então, acho que tudo isso vem mudando muito ao longo desses últimos meses, ou últimos anos, né? Então, por isso que eu acho que esse número de projetos vem crescendo bastante nesse segmento residencial. Eu vou falar um pouquinho sobre 4 últimos projetos residenciais que a gente desenvolveu, mas antes eu queria liberar um chat e uma pesquisa, uma pergunta interativa para conhecer um pouquinho mais quem está assistindo, para saber se já trabalha na área de iluminação, se é arquiteto, se tem pouca atuação, ou se é um estudante, ou se não é da área mesmo, mas se interessa pelo assunto. A ideia é conhecer um pouquinho mais quem está assistindo. Eu vou falar primeiro dos projetos que eu vou falar. Na verdade, esses 4, eles têm perfis muito diferentes, né? São desenvolvidos, pensados, projetados para pessoas, para estilos de vida diferentes, com sonhos diferentes, ou seja, cada um tem o que a gente está chamando aqui do seu universo particular. Então, é isso que eu vou tentar ilustrar em cada um desses projetos, essas características próprias, que é bem representativo de um residencial. Você tem que deixar o seu ambiente, o seu lar com a sua cara, com o seu jeito, você tem que se sentir bem ali. Então, o primeiro projeto é a residência que a gente chama Residência da Grama, mas é um residencial de um condomínio chamado Fazenda da Grama. Essa é uma casa que foi feita pensando muito nos finais de semana, em reunir famílias, amigos, conviver. É uma família jovem, e a arquitetura, eu acho que refletiu bem esse conceito de um ambiente de descontração através dos materiais, fibras naturais, madeira, pedra, e a iluminação também precisava representar tudo isso. Essa planta que vocês estão vendo é o pavimento térreo da residência. Ela é um sobrado, ela tem 2, o pavimento superior são os quartos, as suítes, mas a gente não vai entrar muito em detalhe nesse pavimento, a gente vai falar mais do térreo mesmo, que é essa área de convívio. A gente, analisando esse térreo, a gente percebeu que essa área em destaque, em laranja, que eu pontuei, era o coração da casa, era ali que criava um link visual, uma conexão com todos os outros ambientes de convívio da casa. Então, a churrasqueira que está ao lado, a mesa de jantar, a sala de estar, tudo que era de convivência era possível se conectar através do bar. E a gente percebeu um carinho especial do proprietário da residência com esse espaço. Ele tinha um carinho ali com o bar.
Então, é dele que a gente vai falar, desse universo particular que é o bar dessa residência da Grama primeiro. Quando a gente pensou em como deveria ser esse bar, essas imagens vieram primeiro à nossa cabeça. Assim, a gente imaginou um espaço que irradiasse para todos os ambientes em seu entorno, né? Uma sensação, essa era a sensação que a gente queria passar, como se fosse uma lanterna. Era o coração mesmo da residência. Então, dali era essa imagem, essa sensação. Foi daí que a gente começou a projetar o bar, que nessa imagem que vocês estão vendo, é uma imagem que eu tirei com o meu celular e ainda estava muito durante a obra, a implantação da obra, então não é uma fotografia já produzida, né? Mas de qualquer forma dá para a gente ter uma noção do que era o conceito do bar, dessa ideia da lanterna. Então, para um projeto completo, a nossa ideia foi criar algumas camadas para a gente conseguir visualizar todo o efeito que a gente queria. A primeira camada que a gente vai ilustrar aqui, que eu estou destacando, é esse pendente. O pendente, ele tem uma função decorativa, além de uma função realmente funcional, que é realmente iluminar a bancada que está abaixo dele. Esse pendente, no seu aspecto decorativo, ele tem que ter as mesmas linhas da arquitetura, tem que ter, deve conversar, né? Então, é um pendente de madeira, que tem uma mesma linguagem e é relevante que ele permita uma conexão visual entre quem está dentro e quem está fora, então não bloqueia a visão. Ele não deve incomodar, ou seja, ele não deve ofuscar quem está sentado próximo a ele. Ele deve ter uma luz mais quente, ele deve ter uma luz direta, mas sem ofuscar, como eu já comentei. Então, são as principais características. Ele deve destacar, iluminar bem o balcão, mas de uma forma confortável. Então, esse é o primeiro layer, ou camada que eu chamo, né? A segunda camada, ou o segundo componente dessa solução completa seria esse outro ambiente, essa outra área destacada em laranja, que é o painel na frente do balcão. A ideia dessa iluminação no painel é mesmo que delimitar o bar como um espaço único e que o bar irradie não só através do forro, que é bem evidente, essa iluminação horizontal vinda do forro de madeira, mas que viesse de uma superfície vertical também, delimitando essa área. E é a área que as pessoas ficam sentadas, conversando, então realmente merece uma atenção especial. Aí a gente considerou um perfil de LED embutido na marcenaria do balcão, atrás, escondidinho, sem ver os pontos, ou seja, tem que ser um perfil difuso, um perfil estreito para conseguir encaixar dentro de um detalhe de marcenaria, e também deveria ter essa cor mais quente, do que a gente entende que traz esse aconchego, essa sensação de bem-estar. Então, o perfil também segue essa linha. A terceira camada seria a iluminação das prateleiras. Aí também ainda não está produzido com as garrafas, com as taças, mas a ideia é que destaque o produto que vai ser exposto ali. Também com perfil de LED, também nas mesmas características de uma luz difusa que não incomode, que não veja os pontinhos e que não seja muito visível, assim, mais oculto. Então, essa era a função de destaque. Daqui a pouco vocês vão ver uma imagem que está melhor, dá para enxergar os produtos. Como uma quarta camada, as arandelas, que elas têm uma característica decorativa, né, como um pub, uma imagem mais estética, mas ela também tem essa questão da iluminação mais vertical, você iluminar o rosto ou um plano mais vertical. Da mesma forma, tem que conversar com a arquitetura, assim como o pendente. E, por fim, o forro de madeira, que aí sim complementa toda essa imagem da lanterna que a gente teve para o bar, né? Nesse caso, também é um perfil de LED. Mais para frente, eu acho o Max e a Lari vão falar um pouco dos produtos da LEDVance também, que tem esses perfis. Esse perfil, no caso do forro, ele tem um fluxo, uma potência um pouquinho acima do superior do que das prateleiras ou do destaque do painel, porque ele não é mais decorativo ou de destaque de uma área pequena, e sim ele tem uma função realmente de iluminar o espaço. Então, é o mesmo perfil de LED, só que com uma potência, um fluxo superior. Aqui mostra o bar já um pouquinho mais distante, que você consegue enxergar. Eu estava aqui na esquininha,
entre a varanda, a churrasqueira, né? Eu estava na varanda olhando a churrasqueira do lado direito, a sala de jantar do lado esquerdo e atrás de mim estava toda a sala de estar, toda a área de estar, sofás. Então tá tudo ainda em finalização, mas a gente já consegue ver como é um ponto estratégico realmente da casa, o bar. E é dali que partiu todo o conceito do restante da residência. Mas ali era o que a gente quis deixar mais em evidência do projeto, porque realmente era um ponto muito comum. Aqui tem uma imagem já das prateleiras iluminadas, mostra a solução ainda em desenvolvimento, mas já mais evoluidinha. E aqui a gente tem algumas outras imagens da casa. Tem o cinema. No cinema, a gente propôs uma luz bem aconchegante, já que a função ali é você precisa se enxergar, você precisa entender seu espaço, se locomover, mas essa luz precisa ser confortável aos olhos, no sentido de não refletir na tela da TV, você conseguir enxergar o filme sem muitas interferências. Mas além dessa iluminação geral das sancas, que também é feita com perfis de LED, ela tem pontos de destaque no forro, embutidos no forro, que são pontos mais funcionais. Então, não é mesmo, apesar de alguns momentos você precisar ter um ambiente mais escurinho, em alguns momentos você precisa de mais luz para enxergar o que tem na gaveta, por exemplo, ou enfim, de uma luz mais funcional também é necessário. Então, existe uma dimerização nessa sala e uma automação que você consegue controlar os cenários que você quer. Além disso, ainda tem aquela luz balizador, né, que é das escadas de um cinema, por exemplo, embutidinho no degrau dessa sala também tem de solução nesse espaço. De novo, tudo com uma temperatura de cor mais quente, assim como o quarto, a gente também determinou essa luz indireta. Acho que a luz indireta, você não enxergar a fonte, não ser ofuscado pelo ponto direto, quando você está deitado, descansando, é fundamental para um quarto. Então, ali tem um cortineiro iluminado e uma sanca logo atrás da parede da cabeceira. Assim como a sanca no banheiro também, que também, por ser uma luz difusa, ajuda a ter uma luz geral no rosto, sem muitas sombras, né? Quando a luz vem muito direto de cima para baixo, com facho muito marcado, fica uma marca no rosto que não é muito desejável. Além disso, tem uma arandela na lateral do espelho, que também a gente não está conseguindo enxergar daqui, mas é uma arandela que traz um componente de luz mais frontal, que também ajuda muito na iluminação do banheiro. Acho que, no geral, a residência da Grama é isso. Acho que a gente deu uma visão geral da residência, deu para entender um pouquinho do contexto e deu para dar o destaque merecido para o bar da residência. Agora a gente vai falar da LJM. A residência LJM é uma residência em São Paulo. Ela tem o térreo, que é essa imagem da esquerda, tem um pavimento superior, que são as suítes, tem ainda acima, que é a cobertura, onde a gente está vendo aí na imagem da direita, um cinema, um escritório, uma brinquedoteca, uma academia, e tem, abaixo de tudo isso, tem um subsolo, que é onde fica a garagem. Vou mostrar algumas imagens de como ficou a casa, mesmo que durante o dia dá para vocês visualizarem qual que é o conceito do projeto. Nessa casa, da mesma forma que a casa da Grama, o forro da área de convívio é todo feito em madeira. E a iluminação, quando ela é toda em madeira, a gente se preocupa bastante em ter um desenho limpo de teto, que não destaque muito o produto, né? Que não seja uma luminária branca, muito grande, muito evidente, para não poluir essa visão do espaço que você tem. Então, a gente preveu pontos no teto só onde estritamente necessário. Então, são pontos em cima da mesa de centro, são pontos destacando uma prateleira, uma estante vertical que divide dois ambientes, ali precisaria ter destaque. Ou seja, são realmente áreas específicas que a gente determinou que precisaria ter um destaque. No geral, a luz difusa ela é feita através das sancas em todo o contorno da sala,
A sanca é um nicho onde você tem um perfil de LED escondido e iluminando todo o contorno, ou seja, você tem a sensação da sala toda estar iluminada por essa iluminação vertical vinda das sancas, das janelas, das cortinas, de todo o perímetro. Além disso, com iluminação decorativa de abajures, colunas, tudo isso dá uma luz difusa e geral complementar aos pontos de destaque que a gente tem. Então, na residência, é muito importante essa luz indireta. Acho que a gente vai ver bastante em todos os pontos dos projetos que eu vou comentar aqui, que é o que traz o conforto do ambiente. Além dos pontos embutidos no teto, a gente previu alguns trilhos de spots, onde a gente viu com a arquitetura que iam ter quadros ou objetos de destaque. Então, nessa imagem da esquerda, a gente consegue ver um quadro que vai ser iluminado com os trilhos. Mais algumas imagens aqui dessa área, que eu comentei, dos destaques. Aqui a gente consegue ver à esquerda também um quadro bem grande na parede, com um trilho em toda a sua extensão. E esse trilho dá flexibilidade, se ele resolver mudar a imagem ou o tamanho, ou, enfim, a gente consegue ajustar o foco e a distribuição desses spots para o objeto que a gente quer destacar. Não fica um layout rígido, né? Uma distribuição rígida. Da mesma forma, na sala de jantar, a gente tem os trilhos no entorno, que também é um gosto muito particular dos moradores, os quadros, né? Não vai ter só nessa parede que a gente já está vendo mas na outra também vai ter. Então, a gente replicou essa solução dos trilhos com os projetores, e também independente do tamanho da arte que vai ser exposta ali. Além dos quadros iluminados que dá essa iluminação de entorno da mesa de reunião, a gente tem os pendentes bem acima, já com uma luz bem difusa, uma luz confortável aos olhos também, e a iluminação perimetral que vem da cortina, que aqui também não está vendo, ela está acesa, ela está acesa, mas à noite você percebe bem o espaço através dessa luz de contorno vindo da sanca. Então, esse é o espaço de estar. No último andar, na cobertura, a gente tem um cinema também, que dá para a gente entender aqui a solução proposta. Da mesma forma que na Casa da Grama, a gente tem uma luz dedicada à prateleira, ou seja, o aspecto funcional da luz, de ter um espaço iluminado para você acessar os objetos que estão na prateleira, a gente tem também a luz atrás do sofá, que é a luz que vai dar o conforto, que você vai conseguir enxergar o espaço sem incomodar a sua visão, não tem nenhum ponto no teto te ofuscando enquanto você está assistindo a um filme. Tudo isso que a gente vê em todos esses projetos que a gente já viu até agora, todos eles são dimerizáveis, ou seja, você consegue também ajustar a intensidade da luz de acordo com o uso. Então, se você tiver realmente assistindo um filme e quiser o mínimo de interferência possível, você consegue diminuir a intensidade dessa iluminação proposta para o nível que te deixar mais confortável. No caso da Arandela, que é uma luminária aplicada à parede, ela está ali jogando luz para cima e para baixo. Então, te ajuda, né, numa necessidade de estar no sofá, precisar enxergar alguma coisa, a luz vai estar direcionada para você também. Mas tudo isso que eu mostrei são só imagens gerais da residência, mas o brilho nos olhos do proprietário, a menina dos olhos, né, que eu chamo, estava na garagem, não estava no térreo, nem no superior e nem na cobertura. A garagem era realmente o ambiente preferido dele. Ali é onde estava o hobby dele. Então, eu vou mostrar mais em detalhes o que como que a gente pensou na garagem. O que a gente pensou? Ele queria um ambiente para a garagem que fosse futurista, moderno, que transmitisse uma alta tecnologia. Então, essa era a proposta. A gente pensou, em um primeiro momento, nessas linhas contínuas que contornam o teto, descem na parede e passam pelo piso. É uma linha que vai seguindo no mesmo alinhamento, né? E elas delimitariam o espaço das vagas e trariam a luz para onde você realmente precisa dela, né? Você não precisa da luz exatamente em cima do carro, do veículo, você precisa nas laterais, para acesso às portas, entradas e saídas.
Então, essa era a proposta para o local onde eles estariam estacionados. Mas, no geral, da garagem como um todo, ela precisaria de mais, né? A gente tem uma imagem de garagem, geralmente, muito escura, não convidativa, e não era essa a proposta. A gente queria um ambiente que ele permanecesse, ou que ele quisesse permanecer no espaço, fazendo o que ele gosta, que é cuidar desse veículo. Então, o centro da garagem, ela tinha que ter essa sensação, uma sensação de estar numa praça, de estar a céu aberto, de não ter pontinhos refletindo no carro. A gente queria realmente algo diferente, uma luz mais difusa mesmo. E daí, a partir dessa ideia que veio essa segunda camada, nesse projeto também vou tratar como camada, que são as telas tensionadas. Essas telas são superfícies iluminadas, uniformemente, então você olha para a tela, ela não te incomoda, ela não te ofusca, não é uma coisa que você pode realmente ficar olhando por bastante tempo. É uma superfície homogênea como uma nuvem, assim. Então, essa que era a proposta que a gente teve. Por trás dessa tela tem perfis de LED também, da mesma forma que tem os perfis ali na prateleira, no painel, na sanca, no cortineiro. A gente vê que está sendo aplicado o perfil de diversas maneiras. Nesse caso, é escondido atrás da tela tensionada. Você nem vê o perfil porque ele está distribuído de uma forma homogênea, atrás da tela, de forma que você só enxerga a tela difusa. E esses perfis de LED, no caso, quando a gente desenvolveu o conceito do projeto, a proposta é que ele fosse, que a gente chama de tunable white, que é um branco que você consegue programar. Se você quer um branco mais quente, ou seja, uma luz mais amarelada, mais aconchegante, ou um branco mais frio. Porque para passar essa sensação de luz natural, de praça, de ambiente externo, a gente queria que tivesse essa alteração, como a luz do dia tem. Em alguns momentos do dia a luz está mais quente, outros está mais fria. Então, a gente queria passar ou refletir esse conceito para um ambiente interno, como a garagem, que era o ambiente preferido dele. E a gente entende, a gente foi no LED Forum recentemente, a gente viu um lançamento da LED Vence, que agora, além de conseguir fazer esse ajuste da cor da luz, você consegue também acoplar um dispositivo que detecta a sua geolocalização, ou você programa a sua geolocalização e o horário, e ele vai enxergar onde você está, o tempo que você está, e vai refletir o que está acontecendo no dia, lá fora para dentro da sua casa. É um conceito novo, super interessante, que também está à disposição já como ferramenta para a gente usar, chama Biolux, né? Uma coisa super nova. Além da cor, você consegue ajustar também a intensidade, né? Para mais ou para menos, então não necessariamente precisa ser muita luz ou pouca luz. Lívia. Oi. Desculpa te interromper. A gente tem uma pergunta aqui no chat do Ítalo Maia. Ele está questionando se dentro dessa tela tensionada tem um perfil com ou sem difusor. Ele está questionando se é só na estrutura de alumínio mesmo. Ele é só na estrutura de alumínio mesmo. Perfeito, muito obrigada. Ele não tem o difusor, até porque a própria tela ela atua como o difusor, né? Você só tem que estar a uma distância determinada entre as barras e entre a barra e a tela para ficar uniforme, para você não enxergar os pontinhos, né? Para você conseguir enxergar ela realmente do jeito que deveria. Muito bom, podemos seguir, obrigada. Enfim, aqui tem mais algumas imagens do projeto. Essa linha contínua que delimitou a vaga, ela contornou a parede também, então fazendo todo um detalhe da arquitetura mesmo do espaço. A gente tem agora a residência Nube. Vou colocar aqui para vocês um pouquinho sobre essa residência. Na verdade, é um apartamento de 2 pavimentos. Esse apartamento é em São Paulo. A gente tem o pavimento embaixo, toda a área de convívio. E na parte de cima, os quartos e um escritório,
Essa é a distribuição. Nosso foco vai ser, deixa eu aqui mostrar aqui, só um minutinho, consegui. Aqui, nessas linhas laranjas, eu estou identificando onde que a gente vai mostrar os detalhes dessa casa, que, na verdade, o que eu destaquei são os detalhes que fizeram desse projeto ele único. Assim, a ideia é mostrar todo o cuidado que a arquitetura e a gente teve com as texturas, com os materiais, com os acabamentos. Eu acho que esse cuidado na minha visão, a principal identidade desse projeto. A primeira textura que eu quero mostrar e que a gente analisou e testou, enfim, e conceituou, foi essa textura da parede de pedra, que é logo no início do projeto. Quando você entra, a porta, ela é mimetizada, ela é uma porta oculta, ela está revestida com o mesmo material dessa pedra. Então, vira um painel único na frente do elevador, quando você chega. Então, essa porta realmente merecia um destaque. Ela tem uma textura, um relevo muito bonito. E a gente precisava evidenciar isso com a iluminação. A gente fez um recuo, né, um nicho bem próximo à parede, e escondeu uma barra de LED linear, com facho um pouco mais concentrado, para fazer esse efeito que a gente chama de grazing, né, que é lavar a parede de forma bem rasante e evidenciando esse relevo da parede. Aqui essa imagem também com o celular é uma imagem da visita à obra durante a instalação, também ressalto isso, na nube e na grama também foi da mesma forma, a gente tirou fotos enquanto estava em instalação, porque é a hora que a gente consegue fazer os ajustes necessários e dar um toque, ajuste fino, né? Porque alguns centímetros para frente ou para trás pode resultar, por exemplo, em estourar muito a luz em cima e não ter luz embaixo e não ser o efeito que a gente quer. A gente queria a parede inteira iluminada de forma rasante, mas de cima até embaixo. Então, realmente é fundamental essa presença em obra durante o processo de instalação. Além dessa parede, que eu acho que tem de detalhe relevante no projeto, a gente consegue ver ali do lado esquerdo, tem duas linhas paralelas compridas. Essas duas linhas, elas são completamente integradas ao forro. A gente desenvolveu a nossa proposta de projeto, o produto que a gente escolheu, a solução que a gente escolheu, foi tudo em função realmente do forro. Ele tinha que ser exatamente na largura da ripa, da madeira, porque em algum momento essa linha interrompe e volta a ser madeira. Então, esse detalhe tinha que ser perfeito de encaixe, tanto na largura como na altura, que o entreforro também era restrito. Então, a gente fez um estudo bem detalhado para conseguir fazer esse efeito ficar realmente perfeito no encaixe. A cor também, a gente pegou a amostra da arquitetura, do forro, com a amostra da luminária, para que realmente tivesse um encaixe perfeito também na cor, com o intuito de realmente ter um minimalismo na linguagem, né? E você realmente fazer a iluminação fazer parte da arquitetura, você enxergar o efeito da luz sem que o produto em si chame a atenção. A beleza a simplicidade dessa solução foi que essas duas únicas linhas resolveram toda a iluminação da sala como um todo, ou seja, a área de TV, a área que tem uma mesa, a área de estar, tudo isso você consegue resolver através dessas duas linhas de trilho, seja com spots orientáveis, com downlighters, se você encaixa e coloca de novo onde você quiser, se quiser destacar em um quadro, se quiser iluminar uma estante, se quiser iluminar uma mesa de centro, ou seja, todas as propostas possíveis ou desejáveis para uma sala, elas conseguiram ser contempladas dentro dessas duas únicas linhas completamente encaixadas no forro. E essa flexibilidade desse projeto em si permite que se o morador um dia quiser alterar completamente seu layout, ter um sofá gigantesco ou qualquer coisa do tipo, a iluminação já está preparada para qualquer mudança. Ela vai permitir isso, né?
E por último, a visão que a gente tem aqui é da escada de acesso ao segundo pavimento, e a gente consegue perceber na imagem da direita a parede, que a gente comentou de ser realmente iluminada de cima até embaixo, então você consegue perceber a textura da pedra e você consegue perceber ela uniformemente iluminada. Assim, como uma percepção muito similar entre a imagem que você está vendo de uma ponta a outra e no inverso também, você consegue ter uma mesma sensação de brilhos e contrastes, né? E a gente quis, a arquitetura aqui, de uma forma muito positiva, desenvolveu uma pérgola que fez um L, né? Que abraçou toda essa área da escada do pé direito duplo. E a parte vertical, ela serviu como uma estante para expor produtos, e ela serviu também para filtrar um pouco da luz natural, da luz direta, para entrar nesse espaço de uma forma mais confortável aos olhos. Então, a nossa proposta de iluminação artificial para cá foi embutir spots orientáveis encaixados dentro dessa pérgola, que você não consegue nem enxergar onde eles estão também, mais uma vez, ocultos, mas eles estão direcionados para frente dessas estantes. Quando estiver expondo produtos, eles vão ficar em destaque. Além disso, a gente definiu uma linha também que a gente não está conseguindo ver por aqui por causa desse papel que ainda está em obra, mas tem um perfil em toda a extensão desse guarda-corpo, um perfil de LED muito próximo do guarda-corpo, inclusive, de luz difusa, jogando luz para o teto, ou seja, quando você está lá embaixo, você consegue enxergar toda a cobertura, toda a lateral, de forma bem uniforme também, mas você consegue perceber o espaço, e o que era muito relevante. É um detalhe muito bonito da arquitetura. A vista desse apartamento é linda. Então, essa estrutura ela não impediu a vista e ela conseguiu filtrar a luz de uma forma bem legal. Esse era o projeto NUB. E agora a gente vai falar um pouquinho da última residência, que é a Mário Guastini. A residência Mário Guastini, ela é um sobrado de 2 pavimentos, mas ela é uma escala menor, é uma casa de aproximadamente 200 ou um pouco mais de 200 metros quadrados. Analisando um pouco a planta dela, ela é uma planta em U, né? O acesso é pela lateral esquerda e você contorna a casa fazendo um U. E essa base do U é o elo de ligação, tanto de quem está entrando, de quem está saindo, ou de quem está indo para a sala ou para outra. Sempre passa por ali. E é essa área que a gente quis enfatizar como um conceito de elo mesmo, ou seja, a gente criou um elemento único conectando o lado esquerdo com o direito e reforçando essa base como um elo de permanência ali, de convívio principal. Aqui já tem algumas imagens do que seria isso. Então, esse elemento é um pendente que tem uma luz só indireta. Mais uma vez, a gente usando o artifício da luz indireta como uma solução de conforto para residências e pontuando somente onde necessário. Então, esses pontos de luz que a gente vê no teto, eles estavam dedicados mais à mesa de centro. A gente tem também alguns objetos decorativos, mas a luz principal, ou seja, a lanterna desse projeto, é o pendente, essa luz toda para o teto. Ela é uma solução que pode ser aplicada também para ambientes que não tem forro, né? Que você consegue trazer a luz indireta sem precisar ter uma sanca ou algum elemento no forro para isso. Aqui tem mais uma imagem dela. O quarto, mais uma vez, usa a luz indireta, mas ao invés da luz vinda do teto, do forro, da sanca, do cortineiro, ela vem da cabeceira da cama, ela está escondidinha ali atrás. Também sem você ter uma luz direta no seu rosto quando você está descansando. E quando você precisa de uma luz de leitura, tem nas laterais a luz na cabeceira, que também é uma solução bem confortável.
Para os banheiros, lavabos, eles também contam com essa luz indireta, sem ver a fonte. Também é uma luz que é confortável aos olhos e faz você se enxergar melhor e se ver mais bonito, sem as sombras no rosto. E lá em cima é legal ver como a luz indireta aqui integrada à arquitetura, feita em conjunto com a arquitetura, um detalhe em que o painel de madeira ele dobra e forma uma bandeja. Então essa solução é simples, é uma solução pura e ela traz tudo que você precisa para o espaço. Você tem toda a percepção necessária sem grandes interferências de pontos no forro. Mais uma vez, os pontos são só onde realmente a gente precisa um complemento, nesse caso, na frente do armário, por exemplo. No restante, essa luz é uma luz geral, é uma luz que por essa simplicidade, eu acho que é o maior encanto dela. Aqui a gente tem uma visão da sala de jantar olhando para a sala de estar, para esse elo de ligação do nosso conceito. Um pendente em cima da mesa. Mais imagens da casa. E aqui ao fundo com uma iluminação mais de jardim, de piscina, iluminando de forma indireta essa parede de tijolos através da piscina, então dá uma luz mais dinâmica. As arandelas, iluminação da vegetação. Esse projeto como um todo, ele tem soluções simples, mas elas foram muito bem aplicadas, muito bem pensadas dentro da arquitetura, do desenho da arquitetura, pensando muito no uso deles. Mas, em resumo de tudo que eu falei, eu mostrei bastante solução de sanca, de cortineiro iluminado, de perfil de LED embutido em piso, perfil lavando a parede, ou só criando uma ambientação, delimitando um espaço, destacando uma prateleira, com luz de cabeceira, ou seja, é uma solução, o perfil de LED, que pode ser usada em várias aplicações, de várias formas, com forro, sem forro, com luz direta, indireta, pendente, sem pendente, embutido, aplicado, enfim. Esse artifício, para mim, funciona muito. Você não vê a fonte de luz, é muito confortável, os destaques, os focos, só onde necessário para dar brilho, criar um interesse, que são as camadas, né, que a gente comentou, que são os layers. Mas tudo com equilíbrio, só para onde realmente precisa ter. O restante é deixar mesmo o olho descansar, que faz muito bem física e mentalmente, né? Não precisa ser uma mega casa, uma mansão, são soluções que são aplicáveis a qualquer espaço. A gente tem que pensar como que a gente gostaria, o nosso universo particular, né? Como que é o seu, como que é o meu, como que a gente se sente bem. E, para mim, no meu universo particular, eu entendo como essa luz indireta que traz esse relaxamento e essa calma que é necessário num ambiente tão poluído, visualmente, que a gente vive, tão confuso, o dia a dia tão corrido, estressante. A gente precisa ter um refúgio, um lugar que a gente chegue e a gente tenha esse descanso para os olhos. Esse é o resumo, eu acho, de tudo que eu mostrei das residências. Projetos lindíssimos, Lívia, que é apaixonada, babando em cada um deles aqui. Sim, muito bonito. Muito lindos, nossa, maravilhosos. Eu também sou uma grande fã da luz indireta, dá para ver no meu pequeno universo particular aqui. Eu amei muito, parabéns. Projetos maravilhosos. A gente tem algumas perguntas aqui no chat, tem algumas pessoas também, várias parabenizando os projetos e tudo mais. Pessoal, legal. Vão mandando aqui, a gente vai voltar nelas no final. Deixa eu só, o Max vai seguir a apresentação aqui rapidamente, mostrando algumas soluções de iluminação da LEDVence. Na sequência, a gente volta com a Lívia
para responder essas perguntas que estão aqui no chat. E, enquanto isso, eu vou disponibilizar 2 arquivos para vocês. Um é um e-book de iluminação residencial, tá? Que vai abordar um pouco desses temas, um pouco dos conceitos, vai estar disponível aqui para vocês. O catálogo da LEDvance, que é um pouquinho do que o Max vai falar agora rapidamente. E eu também disponibilizei um link aqui no chat, que é para vocês avaliarem o nosso conteúdo, para vocês darem sugestões de temas para os próximos webinars. E quem responder direitinho, se quiser também pode participar de um sorteio de uma fita inteligente da LEDvance, tá? Então, no final, eu vou pegar os nomes de quem respondeu e disse que quer participar e a gente faz o sorteio ao vivo aqui, tá? Então, fiquem com a gente. Max, passo a palavra para você. Lívia, muito obrigada, mas segura aí que a gente já volta com você. E, pessoal, mandem as perguntas aqui no chat que eu estou guardando todas elas, já vou ler tudo aqui para a Lívia. Muito obrigada. Muito obrigado, Lari e Lívia. Até já já. Até. Boa noite, pessoal. Aqui nós vamos falar um pouco sobre a nossa fita LED Cobe. Ela é uma fita que ela entrou recentemente no nosso catálogo. Ela é uma fita que você tem o LED construído de uma maneira diferente da fita comum, onde você tem os chips separados e aí você tem aquela sensação de pontos de luz. Nesse caso aqui, como a gente consegue ver aqui na imagem, essa linha toda amarela aqui, isso aqui é o LED que ele é construído em cima da fita. Então, quando a gente liga o produto, você tem uma linha contínua. E aí, para esse modelo, nós temos ele com um fluxo luminoso um pouco mais alto para ser uma iluminação, como é que eu posso dizer? Iluminação principal do ambiente. Por exemplo, aquela imagem da garagem, onde a gente viu apenas a fita LED dentro de perfil fazendo toda a iluminação do ambiente. A gente consegue fazer com essa fita e também numa iluminação mais difusa no ambiente de TV, como nós vimos também, onde a luz é projetada para a parede e ali você cria uma iluminação mais aconchegante. A gente também consegue fazer isso com esse produto. Ele é um produto que ele vem com 5 metros de comprimento. A gente consegue usar ele em extensões maiores e também conseguimos fazer o corte da fita. Aqui na imagem a gente tem alguns pontinhos que dá para ver que são 2 pontinhos um pouquinho amarelado perto da curva da fita. Aqui seria um pontinho onde a gente poderia cortar a fita e aqui embaixo nós temos alguns acessórios onde a gente consegue fazer a curva dela ou caso você cortou e queira voltar ao tamanho original, a gente consegue fazer também a reconexão dessa parte que foi cortada. Ele é um produto IP20, nesse caso aqui é um produto específico para uso interno, mas também nós temos outros produtos que são para uso externo. Aqui é a nossa fita Turnable White, que é muito importante para a gente fazer esse controle da temperatura de cor que a gente quer trazer para o ambiente para determinado momento. Não sei se vocês estão acostumados com ouvir falar sobre o termo do ciclo circadiano, onde essa luz mais natural, onde ela imita a luz natural do sol durante o dia, onde pela manhã a gente tem uma luz um pouco mais neutra, ali por volta do meio-dia, 1h, uma luz super fria e intensa, e ao entardecer aquela luz mais amarelinha, onde a gente vê o pôr do sol no horizonte, que é uma luz que ela é mais aconchegante para a gente. Então, com essa fita, a gente consegue trazer esse ambiente para dentro da nossa casa também. E assim como a Lívia falou do sistema BioLux, que a LEDvance trouxe como novidade, o sistema BioLux, a gente consegue fazer isso de forma automatizada. O sistema ele vai conectar com a sua internet, você vai cadastrar ali rapidamente o local onde você está, e ele vai fazer a leitura de como está o tempo ali naquele dia. Aliás, em todos os dias. Então, se está um dia nublado, com uma luz um pouco mais baixa, ele vai colocar essa luz um pouco mais baixa dentro da sua casa. Se está um dia ensolarado, com a luz bastante intensa, ele vai colocar isso, e ele vai trazer isso para dentro da sua casa durante o dia. Nos períodos em que tiver um sol com uma luz mais fria, intenso, dentro da sua casa vai ter esse tipo de luz também, e ao entardecer, quando vier aquela luz um pouco mais baixa e um pouco mais amarelada, ele também vai fazer isso, vai trazer isso para dentro da nossa casa. Isso é bom porque não tem impacto na nossa produção hormonal.
Todo mundo sabe que a luz branca ela tem impacto na nossa produção hormonal. Então, quando a gente usa o sistema Bioluxo, faz esse controle de temperatura de cor da luz que a gente está usando dentro do ambiente, isso ajuda muito a gente a ter uma qualidade de vida melhor. Aqui as nossas fitas RGBW, são fitas que são dimerizáveis. Essas aqui são em P65, então a gente consegue fazer uma aplicação na parte externa. Também temos ela em IP20, para poder fazer uma iluminação mais dinâmica na parte interna. Ela é muito decorativa. Também possui 5 metros. E também a gente consegue fazer um controle... Aqui tá com controle Turnable White, mas não é controle Turnable White. Ele vem com esse controle de cores aqui, é muito importante isso. Para cada tipo de fita que a gente vai usar, se ela é uma fita RGB, a gente precisa de um controle RGB. Se ela é uma fita Turnable White, a gente precisa de um controle Turnable White. Porque se a gente substituir esses controles, a gente não vai conseguir acessar todas as cores que a fita vai fornecer para a gente. Aqui um pouquinho do nosso perfil. A Ledvance ela conta com 36 modelos diferentes de perfis, então eu tenho certeza que todos eles são construídos em alumínio. Temos perfis de sobrepor, perfis de embutir, perfis indicados para você colocar num canto, ou colocar no centro de um teto ou de algum ambiente na parede, como a gente está vendo aqui na imagem. Então eu tenho certeza que, seja qual for o seu projeto, a Ledvance vai ter o perfil adequado para você. Aqui a nossa pendente linear, um produto que ele traz bastante uma beleza moderna para o ambiente. A gente usa ele dessa maneira aqui pendente. Ele tem um fluxo luminoso bastante alto, então a gente consegue usar ele como uma iluminação principal também. E também nessa linha de linear pendente, a Ledvance também tem, nós não colocamos aqui na apresentação, mas no catálogo da Ledvance, que a Larissa vai enviar para vocês, a gente também tem a nossa multilinear, onde a gente consegue conectar as luminárias em série, até 10 luminárias, e também temos um acessório para poder fazer uma curva em L ou um acessório em X para a gente criar formatos geométricos. E os acessórios, quando a gente conecta ele na luminária, ele também acende, e dentro dessa luminária a gente consegue ter uma variação um pouquinho maior do que esse produto aqui de cores, onde a gente consegue selecionar 3 temperaturas de cores no mesmo produto. É um produto bastante versátil também. Aqui a nossa fita LED neon é um produto, ele vem revestido, como a gente está vendo aqui, ele parece que é um quadradinho. A fita ela é exatamente assim como a gente está vendo, ela é um quadradinho fechado, ele é um produto, ele é IP67, então a gente indica ele para uso em fachadas, para decorar a área da piscina também, e lembrando que ele não pode ser submerso, porque esse material aqui, ele não é resistente ao cloro da água da piscina, mas a gente pode colocar ele na parte externa, que ele resiste a chuva, resiste a sol, não vai ficar amarelado. Esse produto está disponível em RGB ou em Turnable White, que seriam o branco frio e o branco quente. Ele é um produto que ele tem um fluxo luminoso muito alto também, então a gente consegue usar ele para fazer como uma iluminação externa principal. E é um produto bastante versátil. Ele tem esse nome de fita LED neon, que eu não sei se vocês vão se lembrar que nós tínhamos antigamente umas luminárias neon em que a gente fazia formatos geométricos para decorar. Geralmente tinha isso muito em bar, para fazer decoração com desenhos em letreiro. E essa luminária a gente consegue, essa fita aqui também a gente consegue fazer esse desenho com ela. Ela é um pouco mais flexível do que as fitas comuns. Então a gente consegue criar consegue fazer desenhos geométricos com ela também. Aqui o nosso track lighting. É muito importante relembrar. O track light da Ledvance, ele não vem com um spot, ele vem sem um spot. Então isso dá a liberdade da escolha do tipo de luz que a gente vai usar naquele ambiente. Se a gente vai querer um facho mais aberto, ou um facho mais fechado, a temperatura mais quente, ou uma temperatura um pouco mais fria. Ele é aplicado com esses trilhos aqui, esses trilhos energizados,
onde a gente tem a disponibilidade dos trilhos para embutir ou para sobrepor, todos eles na cor branca e preta, e ele também vem com acessório para a gente conseguir fazer curvas, fazer formatos em L ou formato em X. Também ele é vendido com trilhos de 1 metro a 2 metros, mas se você tiver uma linha um pouco mais extensa, com mais de 2 metros, a gente também vende um acessório onde a gente consegue conectar os trilhos. A parte muito boa dos trilhos é que muitas vezes a gente precisa iluminar pontos específicos, igual a gente tem aqui na imagem, a gente quer jogar uma luz para evidenciar uma parede, evidenciar ali uma mesa onde a gente vai trabalhar, e a gente não quer deixar o ambiente muito iluminado, mas a gente tem poucos pontos de energia no teto, então a gente consegue conectar o trilho em um desses pontos, e aí com o track light a gente consegue jogar luz para vários ambientes, em várias direções, luz com temperaturas diferentes de cor e também com faixas diferentes de cor. Aqui a nossa linha Smart. A linha Smart Wi-Fi é uma linha que vem crescendo bastante na LEDVance. Aqui nós temos disponíveis os plafons, que são muito bonitos, o painelzinho Insert, que ele traz uma luz bastante efetiva, o bulbo RGB também, esse outro bulbo aqui que ele vem decorativo, você consegue ver o filamento mudando de cor, então, além dele ter um fluxo luminoso que vai deixar o seu ambiente claro, ele também é muito decorativo, porque quando você muda a temperatura de cor, a gente consegue ver os filamentos de LED mudando também de cor e causa um efeito muito, muito bonito isso. Também temos o spot com base GU10 e a fita Smart RGB, e também temos a nossa corner, que é esse que está essa luminária que está na nossa lateral esquerda aqui, que geralmente a gente aplica ela num canto e ela vai jogar uma luz para a parede, e aí a parede vai refletir de volta essa luz para o ambiente. Ela vai trazer uma luz mais difusa que não vai ofuscar a nossa vista. A parte muito legal do produto ser Smart, a gente consegue conectar ele com a Alexa, então você consegue deixar toda a sua casa Smart, você também consegue controlar pelo app, e se você não tem um Alexa, você também consegue controlar pelo app da LEDVance. A gente consegue criar cenários, por exemplo, você consegue criar cenários de filme, então você vai lá e clica em filme, e aí todas as luzes da sua casa ela vai se adequar com aquela configuração que você já deixou, ou você também, pelo aplicativo da LEDVance, você consegue colocar essas luminárias para um horário para ela desligar ou um horário para elas ligarem. Para mim isso é muito bom, porque eu coloco para despertar a luz de manhã, mais cedinho assim que eu acordo, então ela começa dimerizada ali, uma luz mais baixinha, então eu não preciso nem levantar para poder acender o interruptor. Assim que dá a minha hora de acordar, a luz ela vai acendendo. Isso torna bastante prático no nosso dia a dia. Max, desculpa te interromper, mas só para lembrar, pessoal, que o produto que a gente está sorteando aqui hoje, entre vocês que responderem aqui a pesquisa, é justamente uma fita dessa linha inteligente aqui, Smart Plus Wi-Fi da LEDVance. Obrigado, Lari. E é isso, gente. Ok. A fita USB, essa fita ela não é Smart. Acho que um ponto que eu não comentei nas outras fitas, mas acho que todo mundo que trabalha com iluminação já tem um pouco desse conhecimento, é que as fitas ela sempre vai precisar de um drive para transformar a corrente alternada em corrente contínua, para a gente poder fazer a energização desse produto. Mas essa fita aqui, ela vem já com um acessóriozinho aqui na parte da ligação do produto, onde ele faz essa transformação, desde que seja ligado diretamente no USB. A gente pode usar isso em uma televisão ou em algum outro lugar para ambiente decorativo. Aqui as nossas luminárias de mesa, onde nós temos a Panam e a Desk Lum. A Panam ela vem em uma temperatura de cor, 2 cores de acabamento, e a gente consegue fazer a dimerização da luz do produto. E a nossa Desk Lum, que é esse produto que está aqui um pouquinho mais para baixo, que ele está na cor branca e preta, é um produto que ele vem, a gente não consegue dimerizar ele de maneira igual a gente faz com
como a Panam, mas o bom dele é que a gente consegue fazer a troca de temperatura de cor, para um branco frio até um branco neutro. Aqui os nossos spots também, muito decorativo, ele é um spot que ele já vem completo, ele já vem com a parte do LED e o housing, então isso aqui para fazer a substituição de uma manutenção, ou para fazer ou na hora da obra mesmo, isso aqui ajuda muito, porque você só precisa fazer a conexão elétrica do produto e fazer o encaixe dele, é muito simples. Aqui o nosso multi-round, que é um plafond, ele é um pouco maior do que um plafond, que a gente consegue fazer o uso dele tanto em parede, como em teto, como embutido, ou como pendente. Ele tem 3 opções de cabo tensor para ficar um produto bem decorativo mesmo. E aqui, para a nossa parte externa, nós temos a nossa linha Endura, onde a gente tem diversos modelos para poder fazer baliza de pavimento, baliza de escada, fazer iluminação da parte externa do produto, ou da parte externa do ambiente. Também temos um modelo que não está aqui, mas ele vem sem o LED integrado, todos esses aqui já vêm com o LED integrado, e esse que vem sem o LED integrado, a gente consegue colocar um spot smart e deixar toda a parte externa da sua casa smart também. E aqui o nosso multi-outdoor, onde a gente consegue, são arandelas decorativas, onde a gente consegue criar vários formatos geométricos, e ele também vem com acessório poste, onde a gente consegue fazer um caminho de baliza, dentro do mesmo conceito de estética da arandela que a gente pode ter usado nas nossas paredes externas. Tem o próximo slide, Lari? Bom, de produto foi isso. Obrigado, Lari. Passo para você a palavra. Muito obrigada, Max, mas fica por aí. Bom, gente, para quem não quiser clicar aqui ou estiver assistindo por outra plataforma e preferir ler esse QR Code, ele vai direcionar vocês direto para a pesquisa de satisfação, tá? Enquanto isso, vamos para a parte de perguntas e respostas aqui. Eu vou começar pelas mais genéricas, depois tem algumas mais específicas dos projetos da Lívia e tem outras específicas de produtos que o Max vai poder ajudar a gente. Então, Lívia, a primeira é para você. O Ítalo está questionando aqui sobre os briefings dos projetos que vocês fazem. Então, ele fala aqui, no escritório, vocês trabalham com um briefing estruturado em relação às necessidades do cliente, alguma espécie de formulário, ou esse briefing surge de um modo mais natural e fluido? E ele também complementa, ele pergunta especificamente para você, Lívia, o que você considera importante na formulação desse briefing que vai orientar o projeto de iluminação residencial? Tá. Esse briefing, ele realmente acontece de forma natural. Na maioria dos casos, a gente é contratado pelo escritório de arquitetura ou, em alguns casos, pelo cliente, pelo morador mesmo, o cliente usuário final. Mas, em todos os casos, a gente conversa com quem vai usar o espaço, a gente conversa com o arquiteto, com o paisagista, com interiores, com todo mundo que estiver envolvido nesse projeto. É importante ter numa reunião inicial, que a gente chama de kick-off, uma reunião de início de projeto. E ali, é muito difícil ter um formulário pronto para essa primeira conversa, até a gente pode ter umas linhas, umas diretrizes, mas cada caso é um caso, cada arquitetura é de um jeito, cada morador é de um jeito, realmente a gente tem que, de uma forma fluida, entender a forma que essa pessoa vive, como são os hábitos, as preferências. É muito comum ter moradores de idades diferentes, a gente vê muito, até numa residência recente, a mulher gostava de bastante luz e ele de pouca luz, então tinha que ter uma solução que agradasse a todo mundo. Então, realmente, esse briefing, ele é muito caso a caso, não dá para a gente ter um padrãozinho. Mas eu acho que o importante é a gente entender muito da arquitetura, muito do que vai ser aplicado de materiais, de acabamentos, até pelo caso que eu mostrei do Nube, de como esses materiais aplicados, eles influenciaram na definição da solução, mas muito também do perfil do morador, do que ele gosta, do que ele da área de preferência dele, de onde a gente deve ter uma dedicação especial, enfim, tudo isso que a gente veio falando nos últimos projetos.
Muito bem. Max, agora para você, a gente tem a Fernanda aqui questionando se nessa luminária pendente tem espaço para colocar o driver. Eu acho que ela estava falando da linear pendant mesmo, Sim. Aquela de luz direta, indireta, e ela está questionando aqui onde que vai o driver. Sim, na linear pendente, na verdade, não precisa colocar o driver. A gente só faz a energização do produto mesmo em 127 volts ou 220 volts, e aí dentro do produto já vem com o driver acoplado. A gente não precisa ter esse tipo de preocupação. Bem. Lívia, a Cláudia está questionando duas coisas aqui. A primeira é se a calha que ficou flutuando na sala já existia pronta, ou se vocês tiveram que fabricar. E aqui, Cláudia, se você puder mandar sobre qual o projeto que a Lívia estava mencionando, porque eu acho que agora que já passou um tempinho ficou mais difícil. Lívia, não sei se você se recorda qual era o projeto que tinha uma calha flutuando. Deve ser o pendente de luz indireta da última casa, que é a Mário Guastini. Essa calha, ela foi feita sob medida, na verdade não existia a calha, não existia o conceito, né? A sala, ela ainda estava em desenvolvimento, de proposta, de tudo, estava bem no início, então não existia. A gente que imaginou, idealizou para aquele espaço, que é a base do U que eu comentei, né? Que ali tivesse uma luz indireta vindo de um elo, de um elemento que marcasse essa conexão. Então, a gente desenvolveu um pendente de medida customizada para essa sala, que abrangesse todo o dimensionamento dela e que formasse esse elo. Então, realmente, ela foi uma medida especial. Foi uma conexão entre linhas luminárias lineares de luz indireta, formando esse quadrado. Ela respondeu no chat que era esse projeto mesmo. E aí, ainda a Cláudia questiona aqui qual que é a distância da tela tensionada para a fonte de luz. Isso tem que também analisar tudo muito em projeto. É difícil a gente dar uma formulinha, mas a gente depende muito do pé direito, ou seja, o espaço que a gente tem de entre-forro. Quanto maior o espaço que a gente tem entre o forro, ou seja, a tela, e a laje, ou seja, o espaço que a gente tem da linha de luz até a tela, maior é o espaçamento que a gente tem que ter entre os perfis de LED. Então, se a gente tiver uma tela muito próxima do perfil, a gente tem que ter uma barra de LED do lado da outra, para a gente não enxergar o ponto de luz. Mas se a gente tiver um espaçamento maior, a gente consegue afastar mais essas linhas. Então, realmente tem que analisar caso a caso de projeto. Muito bem. Max, a Fernanda está questionando aqui se as luminárias Thunderbolt White são ligadas a um sensor. Eu não sei se ela está perguntando do Biolux, que foi aquilo que a Lívia mencionou, de trocar a temperatura de cor e tudo mais, porque nesse quesito sim, né? Nos outros não. Isso, no sistema Biolux a gente conecta ele já precisa de uma central, que é muito fácil de fazer a aplicação do produto. Você vai escanear a central, escanear as luminárias que você comprou e aí ele já vai criar uma rede ali automatizada para você. Neste caso, você não precisa controlar a temperatura de cor, ela vai mudar automaticamente, mas se você quiser mudar para algum cenário, você tem essa opção na central, você só gira ela e você consegue escolher um cenário. E nas fitas Thunderbolt White, a gente não consegue esse tipo de automação, a gente tem que fazer o ajuste manual pelo controle mesmo. Muito bem. Lívia, a Lânia está perguntando aqui que se tivesse um quadro em cima da cabeceira, se você colocaria um ponto de iluminação. Eu acho que ela está falando do quadro na cabeceira de cama da Fazenda da Grama, mas estou chutando. Sim, deve ser. A gente pode, sempre que a gente quer destacar alguma coisa, a gente tem que usar o artifício da luz direcionada, ou um ponto no teto orientável, ou uma wall washer, que a gente chama, que é uma luminária de luz assimétrica, ou um trilho, um spot com spot orientável, que você pode direcionar para o quadro, você pode sim. Nesse caso ele não tinha, então a gente quis realmente só um espaço mais limpo, e uma luz só geral para o quarto. Mas se tiver um objeto que merece um destaque acima da cama, vale sim ser pensado. Por isso que quando a gente fala do briefing, a gente precisa entender muito bem como que vai ser feita, como vai ser pensado o interior, né, da casa. Então, o projeto de interiores, ele é fundamental a gente já ter desde o princípio, ou já pensar junto com eles para desenvolver uma solução em conjunto. Mas sim, se tiver algo relevante, é legal destacar, sim.
Muito bem. E aqui a última que a gente tem é uma pergunta também da Lânia, e ela fala que se não foi prevista a instalação de uma fita Kobe embaixo do armário da cozinha, como que ela faz para fixar essa fita embaixo do armário para poder iluminar a bancada? E aqui acho que ela está pensando de instalar a fita sozinha, sem o perfil. Eu imagino que seja isso. Eu não sei quem quer responder, se vocês dois juntos. Você quer falar, Max? Deixa a Lívia falar e eu complemento. Na verdade, as fitas em geral que a gente usa para iluminação abaixo de armário, se elas não têm já uma instalação prevista, ou seja, se não tem o nicho, o rasgo na marcenaria ou a previsão elétrica, a elétrica tem que ter, o ponto de conexão tem que ter de qualquer jeito, mas a gente consegue colocar um perfil de sobrepor. E um perfil de sobrepor, mesmo sendo de sobrepor, ele é delicado, o perfil ele é fininho, ele é estreito, dá para você considerar usar um perfil de sobrepor. O ideal é ele realmente ficar recuado, embutidinho no armário, mas se não foi feita essa previsão antes e se quiser ter esse destaque de luz abaixo do armário, é possível, mas é importante que tenha um difusor, é importante que esse difusor seja um difusor que você consiga ver de forma uniforme, que não enxergue os pontinhos, porque é ruim enxergar os pontinhos diretamente, ainda mais numa área que você está muito próxima do armário. Então, é esse cuidado com o difusor e com um difusor bem uniforme. Mas pode ser de sobrepor. Muito bem. Max, não sei se você quer complementar. Não, era exatamente isso que eu ia falar. E a gente sempre indica nesses locais, assim como cozinha, usar o perfil, porque ele também é mais fácil para poder fazer a limpeza. Como é um lugar que tem bastante... tem gordura, também tem pó, e a gente acaba usando um produto de limpeza um pouco mais abrasivo. A fita, por mais que ela seja tenha um grau de proteção um pouquinho maior, com o tempo ela acaba reagindo quimicamente com esses produtos e aí você acaba tendo a queima dos LEDs. Então a gente sempre indica o uso desse perfil para proteger a fita e aumentar o tempo de vida dela. O perfil e o difusor são fundamentais para garantir em qualquer situação. Não deixa o LED exposto, a fita de LED exposta, nem no perfil acima da cama, na cabeceira, nem na sanca, nem em lugar nenhum deixar a fita de LED exposta. Realmente por causa de manutenção, pela proteção, o cuidado, para ter uma vida útil maior e sempre com o perfil. Perfil e difusor, sempre. Exato. Muito bem, é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada por todo mundo que assistiu. Lívia, muito obrigada. Projetos maravilhosos, um conteúdo incrível, muito exclusivo aqui. Max, muito obrigada também pela sua participação, por mencionar sobre os produtos. A gente respondeu todo mundo aqui. Última pergunta da Fernanda, vocês respondem enquanto eu vou fazendo o sorteio, tá, gente? Enquanto a Lívia responde aqui, a Lívia e o Max vão respondendo, eu já vou compartilhar minha tela, vocês já vão acompanhando aqui quem que vai ser o ganhador da noite, tá? A Fernanda está questionando se vocês indicam uma fita IP65 para a bancada da cozinha. Quer falar, Max? Sim, seria indicado, sim, uma fita IP65 também, porque na cozinha você acaba tendo vapor ali do alimento que está sendo cozido. Então, a gente, por mais que ela esteja dentro de um perfil ali protegendo, a fita IP65 para a cozinha ela é muito indicada, sim. Muito bom. Enquanto isso, eu fiz aqui o nosso sorteio. Eu acho que vocês conseguiram. Eu agradeço a todos também. Queria agradecer, tá? Foi muito bom, viu? Foi um prazer para mim estar aqui batendo papo com vocês, conversando sobre os projetos, respondendo as perguntas e me manter à disposição de todo mundo, mesmo após a live aqui, viu? O prazer é nosso, Lívia. Eu agradeço mais uma vez, em nome da LEDVence, você e ao Max aqui para esse conteúdo de hoje. Fizemos o sorteio aqui, o nosso sorteado é o Eduardo Nogueira, então parabéns, Eduardo, a gente vai entrar em contato com você, tá? Para pegar os seus dados para enviar os produtos. Mais uma vez, muito obrigada pela noite, muito obrigada pelo conteúdo, muito obrigada, Lívia, por ter topado esse webinar junto com a gente. Você também, Max. Obrigado, isso, e até a próxima. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Obrigado. Tchau. Tchau.